Olá, tudo bem com você? Nós somos amigos de Jesus. Eu sou o Nilson, a minha esposa é a Silmara, e nós estamos participando, né, com vocês dessas devocionais, do livro O Caminho do Stanley Jones. Nós, como falei, somos amigos de Jesus, fazemos parte do projeto do Instituto Jesus Cristo, e nós estamos aqui em São Paulo, capital. E nós estamos na semana 19, no domingo, e eu vou fazer a leitura para você. O título é Outra Estrada com um Beco Sem Saída, a Crítica. Nós vamos ler Mateus 7, de 1 a 5. Então, esse texto de Mateus 7, de 1 a 5, ele fala: Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trava no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Outra estrada com um beco sem saída, uma estrada que não é o caminho, criticar os outros. É uma estrada aparentemente atraente, pois a crítica parece proporcionar satisfação em dois sentidos. Primeiro, no sentido de quem é criticado, em quem a crítica é feita para o bem da pessoa. E segundo, no sentido de quem critica para a satisfação de se sentir superior à pessoa que é criticada. É algo que termina por ferir a ambos. Não é o caminho. É o caminho do farisaísmo. Ele termina em justiça própria, não em realização própria. Os fariseus realmente acreditavam que tinham o dever moral de tentar corrigir as pessoas e torná-las melhores por meio das críticas. Quando se afastavam das pessoas, faziam isso para o bem do próprio transgressor. Era uma espécie de salvação por isolamento. O pecador deveria ver que o pecado cria separação, e o fariseu era o agente que, que encarnava e proclamava essa separação, a encarnação da ordem moral que pronunciava julgamento. Havia uma verdade nessa atitude, uma verdade que fazia tal atitude flutuar por um tempo. Depois ela afundava. Um intérprete chinês na Malásia me interrompeu quando usei a palavra fariseu. Que espécie de mar era esse? Eu poderia ter respondido: o Mar Morto, pois a atitude do farisaísmo produzia apenas frutos do Mar Morto. Jesus advertiu seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado para não deixar o espírito farisaico entrar em você e produzir o fariseu em vez de produzir o cristão, pois ambos são bem distintos. Um bom número de cristãos pensa que nossa missão é fazer uma crítica cristã à vida. Se fosse assim, estaríamos à beira de um vértice do farisaísmo. Isso transformaria a fé cristã em um tribunal a partir do qual se critica e julga a vida. Mas o centro da fé cristã não é um tribunal, mas uma cruz na qual as pessoas não são meramente criticadas, mas morrem por ela. O centro não é uma crítica secundária, mas uma identificação com a humanidade que toma para si o pecado humano e nesse processo clama: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. A redenção vem quando sofremos com o culpado, por ele e no lugar dele, em vez de apontar o pecado por meio da crítica. As pessoas não se convertem por críticas, elas se convertem por meio de uma cruz. Ó Cristo, eu te agradeço porque não te aproximaste de mim como o fariseu divino, senão eu teria endurecido o coração e me revoltado.
Vieste a mim levando em silêncio meus pecados, e eis-me quebrantado e redimido. Ajuda-me a tomar as tuas atitudes em relação aos outros. Em teu nome, amém. Afirmação do dia. Portanto, não julguem nada. 1 Coríntios 4:5. É interessante nessa sequência que nós estamos iniciando, né, hoje, essa semana aí, tratando semana 19, estamos tratando aí sobre a crítica, né? Nós tratamos semana passada sobre egocentrismo e agora sobre a crítica. Interessante quando ele coloca essa questão de que aquela pessoa que é o crítico, né, aquele que fica criticando, há duas coisas que acontecem com ele ali. Primeiro, ele tem aquela falsa sensação de que ele está criticando, então ele está fazendo bem para outra pessoa, ele está ajudando a outra pessoa a corrigir a sua vida e se dar bem. E ao mesmo tempo, né, um segundo ponto é que para ele, né, que está criticando, ele tem aquela sensação lá no íntimo de superioridade, uma satisfação de superioridade de que ele está melhor do que o outro. Então a coisa já começa por aí de uma maneira assim muito errada. Por quê? Se nós pararmos para analisar, então se a crítica ela se baseia, né, nessas duas coisas, no sentimento que a pessoa está tendo, então a gente vai perceber que as duas coisas não condizem com o exemplo de Jesus. Primeiro, porque o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele não estava nos criticando na cruz, mas ali na cruz ele realmente abriu os braços para nos receber, apesar de quem nós somos, apesar de quem nós éramos. Não é? A própria palavra de Deus nos mostra que Cristo lá na cruz, ele ora por nós ao Pai e diz: Pai, não impute a eles esse pecado, perdoa eles. Não é? Eles não sabem o que estão fazendo. Então, ao invés de nos criticar, ao invés de tentar passar uma mensagem de acusação, Cristo demonstra ali o amor de Deus, o amor dele por nós. Então a crítica, ela realmente não ajuda, a crítica realmente ela faz mal para quem está criticando, e ela pode criar uma barreira, uma separação entre aquele que critica e aquele que está sendo criticado. Ele vai ter um distanciamento das pessoas, porque ninguém gosta de ficar próximo de alguém que está sempre o criticando, não é? Ali os fariseus que o texto cita, né, que foi lido, os fariseus eram pessoas que tinham essa sensação de que eram os melhores da vida, que eles tinham uma conduta exemplar, e por isso eles criticavam os outros, eles viviam criticando os demais, porque eles se achavam mais santos, né? Achavam que eles agradavam melhor a Deus, e por isso eles se achavam no direito de querer corrigir a vida dos outros. Só que tem um problema aí, né? Porque a verdade, ela não é nossa, a verdade é Jesus. E quando nós começamos a querer julgar as pessoas pelos nossos padrões, por aquilo que nós pensamos, eu não conheço o coração daquelas pessoas que eu estou criticando, eu não sei, não conheço o relacionamento dela com Deus, eu não sei por que ela fez isso ou aquilo, e nem tenho certeza se o meu ponto de vista realmente é aquele que eu posso afirmar: eu estou certo, eu estou pleno de razão, e por isso eu posso criticar o outro, porque eu acho que ele tem que se corrigir e se tornar como eu. Não, nós temos que tomar cuidado com as críticas, né? As críticas, elas não edificam, as críticas, elas geram esse sentimento de superioridade, e elas não fazem o bem nem para nós, nem para aqueles que estão sendo criticados. Ele até gera esse distanciamento. Eu dou uma sugestão, né? Ao invés de você criticar alguém, há muitos anos atrás eu participava de um seminário e ouvi um exemplo que eu achei muito interessante. O pastor que estava ministrando, ele disse: olha, eu uso um exemplo todo dia para que eu aprenda a elogiar as pessoas. Ele disse: eu coloco no meu bolso direito, eu pego 5 moedas quando estou saindo de casa e coloco no bolso direito. E durante o dia, à medida que eu vou encontrando as pessoas e elogiando elas, cada elogio que eu faço, eu tiro a moeda do bolso direito e coloco no bolso esquerdo. Ele disse: porque eu quero pelo menos 5 elogios, pelo menos 5 eu quero fazer naquele dia. É meio curioso, talvez alguns achem até estranho isso, mas a sugestão que eu te dou é essa: procure elogiar as pessoas. Ao invés de procurar ver defeitos, erros, coisas para criticar, procure ver o que há de bom nela, procure ver o que há de Cristo nela. Né? Principalmente se é um irmão em Cristo. Cristo está nele. Então tem muita coisa boa que Jesus está fazendo através dele. Esposo, esposa, olhe
o seu cônjuge, procure ver o que tem de Cristo nele, elogie isso. Pais e filhos, façam a mesma coisa. Irmãos, né, na igreja, façam a mesma coisa. Procure encontrar o que tem de bom no outro. Elogie e deixe a crítica de lado. Amém? Amém, que maravilha! E que Deus te abençoe hoje. Amanhã nós continuamos.